Estou aqui no aeroporto de Pequim, terminando essa minha viagem na China, né? Essa minha viagem que eu fiz aqui de 2 semanas. Passei por várias cidades. E eu posso dizer um negócio pra vocês. Mentiram pra você sobre a China. Mentiram, de verdade. Ah, tudo que você vê, a maioria das coisas que você vê sobre a China, principalmente em coisas de jornais, não é verdade. A China, ela está muito diferente de 10, 15 anos atrás, né? Principalmente de 40 anos atrás, né? O crescimento da China é estrondoso, né? A China vem crescendo em tempo recorde. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é que no ano passado eu estava aqui e em menos de 10 meses muita coisa mudou. Isso é surpreendente, né? Porque a gente demora para ver as coisas crescendo no Brasil, evoluindo no Brasil, seja uma infraestrutura, seja um prédio, seja uma estrada. Aqui não. Aqui os caras constroem prédios em meses, né? Então é realmente algo surpreendente. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu visitando outras cidades, porque eu até então só tinha ido para Pequim, Kunming, agora eu fui para Xangai, Shenzhen, Guangzhou, inclusive fui para Hong Kong, né? Que na teoria não seria China, mas na prática é. Quer dizer, na prática não é, na teoria é. E fui para Chongqing, que é a cidade cyberpunk da China. Cara, a primeira coisa é que os chineses eles estão bem mais educados. Eu não sei se é algo do governo, eu não sei se eles recebem algum tipo de educação. O pessoal fala muito nesse score, né, que eles perdem se passa sinal vermelho, se fazem coisas erradas. Mas eu posso dizer para você que eles estão muito mais educados. Não falam inglês, ainda é uma dificuldade falar inglês aqui. Praticamente ninguém fala inglês, então só nessas grandes cidades como Pequim, Xangai, você encontra algumas pessoas que falam inglês. Os hotéis são extremamente baratos, muito baratos. Você vai se surpreender com o preço dos hotéis. Hotéis assim, 5 estrelas por menos de R$ 500. Você acha mesmo, tá? E hotéis como Marriott, Rosewood, Regents, hotéis extremamente caros, né? São 4, 5 mil euros a diária. Aqui, né, tipo, 30 mil reais a diária, 20 mil reais a diária. Aqui você consegue por 4, 5 mil reais a diária. Então, a China é uma boa oportunidade para você ficar em um excelente hotel pagando um preço bem baixo. Outra coisa, em relação ao trem, os meios de transportes aqui são bem pontuais, né? O trem, o avião, então tudo funciona bastante e bem pontual mesmo, tá? Então, por exemplo, você vai pegar um trem aqui, você consegue em 12 horas cruzar o país inteiro. Olha que o país é grande, né? De norte a sul. Os aviões saem sempre na hora certinha, né? O atraso, a média de atraso da China é dos menores do mundo, principalmente se for comparado à quantidade da população, que é 1,5 bilhão de pessoas. Os chineses vêm diminuindo, né, a taxa de natalidade de acordo com alguns incentivos do governo. Eu senti o chinês muito mais acolhedor nas pequenas entre aspas, né? Então, por exemplo, Shenzhen, Xangai, Guangzhou, chinês muito mais gente boa, sabe? Principalmente Guangzhou, gostei muito de Guangzhou e Chongqing também. Então a galera mais matuta, né? A galera mais do interior te recebe muito bem. Isso é uma regra que se aplica aí para todos os países do mundo. O povo do interior é muito mais gente boa do que o povo da capital. Muitas vezes você pode até tentar falar com eles, mas eles têm medo do turista por não saber falar inglês. Alguns, tá? Alguns. Mas, de modo geral, é um povo muito pacífico. É um povo que eles trabalham muito no automático, na produção, no número. Mas quando você consegue quebrar esse gelo, ou seja, falando um pouquinho de mandarim, que é o mínimo que você deve fazer ao ir para um país, você aprender um pouco sobre a língua do país. E aí eu aprendi uma frase que eu vou deixar aqui para vocês. Como vocês sabem, né, meu nome é Anderson Guiz, eu sou o primeiro brasileiro da história a visitar todos os países do mundo. Esse é o meu canal pessoal que eu posto vídeos sem cortes. Eu deveria postar mais aqui, mas é muita coisa, né? Mas eu queria que vocês comentassem mais sobre temas que eu pudesse ir falando, tá? A frase que você vai aprender é Zhong Guo Tai, Niobi lá. Se você aprender Niobi, que é como se fosse do caralho, você já vai aprender. Se você falar Zhongguo Niobi, que significa China do caralho, mas se você conseguir falar Zhongguo Tai, Niobi lá, Zhongguo Tai, só que é Tai, Niobi lá. Então, se você aprender a falar isso, eles vão rir bastante e já quebra um gelo muito grande, né? E como você é gringo, você falando essa frase não soa tão rude. Algumas pessoas mais conservadoras podem achar ruim, mas a grande maioria vai dar risada de você. Cara, e em relação à China, é fácil. Se for como ver, tem alguns aplicativos que você tem que usar que são os próprios aplicativos deles. O AMAP, A-M-A-P, o Didi Taxi.
E tem mais um que eu esqueci, mas se eu lembrar eu boto aqui. Mas esses dois, né, é o GPS e para chamar táxi são os principais. Ainda sim, você vai usar VPN, tá? Principalmente se você comprar chip local, mas se você usar algum chip do Brasil, por exemplo, eu uso Claro Mundo, que é o chip do Brasil, não precisa usar VPN, a internet é rápida demais, tá? Mas toda vez que você entrar no Wi-Fi, você precisa usar o VPN. Os chineses estão cada vez mais usando o Instagram, os chineses estão cada vez mais usando o YouTube. Eu sinto que essas restrições podem em breve acabar. E, cara, Anderson, em relação à China e Estados Unidos, uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: a China, ela está muito mais à frente do que os Estados Unidos. Vamos lá, uma coisa que eu aprendi na vida é essa comparação que a gente faz entre países é um pouco burra, mas muitas pessoas querem saber porque as pessoas pensam assim: eu vou viajar para os Estados Unidos ou para a China, eu vou para isso, não sei o quê. E geralmente as pessoas que viajam para os Estados Unidos não gostam de viajar para a China e vice-versa, né? Mas tem gente que nem eu que gosta dos dois. Eu quero que você entenda uma coisa, cara. Os Estados Unidos é um perfil de viagem. A China é outro perfil de viagem. Então a gente precisa entender os perfis de viagem, certo? Quando a gente entende os perfis de viagem, aí os Estados Unidos é um perfil de viagem mais confortável, digamos assim. Mas a China é um perfil de viagem mais aventureiro. Para quem quer se sentir especial, China. Quer conforto, quer uma viagem, ver... Enfim, cara, eu não vejo muita graça nos Estados Unidos, não porque eu não gosto do país, eu acho o país legal. Eu acho muita... Tem uma boa parte da mentalidade dos Estados Unidos que eu acho bem legal, principalmente essa parte de liberdade, de mercado, de empreendedorismo, de usar o máximo do seu potencial e de incentivar, né? Eu acho legal isso. Aí você deve estar falando assim: Anderson, mas a China, eles trabalham escravo e não sei o quê. E cara, aí agora talvez venha uma das mensagens mais importantes do vídeo. Pode até parecer insensível, mas você não vai mudar a realidade da China. Você, brasileiro, nós somos insignificantes, somos seres insignificantes, tá? A gente não tem poder de mudar nada. A gente não tem poder de acabar uma ditadura, principalmente em outro país, tá? Tô falando de outro país. Deixar bem claro aqui, a gente não tem esse poder. Não vai chegar na Rússia e tirar o Putin do poder. Você não vai chegar na China e tirar o Xi Jinping do poder. Você não vai fazer isso, cara. Entendeu? Você é um brasileiro insignificante. Nós somos brasileiros insignificantes, certo? E nenhum europeu insignificante vai conseguir fazer isso. Anderson, por que insignificante? Porque não tem significância nenhuma para um governo como esse, beleza? Então, sabendo disso, você tem duas opções. Ou você não vem visitar, por ego, por vaidade, por orgulho, por o que quer que seja. E nunca você vai saber. Você tem dinheiro, tá? Você não tem dinheiro, eu entendo você não visitar por questão financeira. Tô falando para quem tem dinheiro, para quem tem condições de visitar e ficar: eu não vou para um país como comunista. Comunista não tem nada, na verdade, né? É um capitalismo extremamente agressivo aqui, mas isso é outra história. Pode ser até outro vídeo, posso falar sobre isso. Mas você ou não visita por essa vaidade, esse orgulho, e você nunca vai ver com seus próprios olhos o que de fato é e o que tanto mentiram para você sobre a China. Ou você vem visitar, abre e vai ver, entendeu? Eu sou, cara, eu acho que eu deveria ser grego, né? Porque eu sou muito daquela filosofia o seguinte: primeiro eu vou me conhecer, eu vou olhar para dentro para depois olhar para fora. Se tem um país que tem coisas boas, eu vou buscar as coisas boas desse país. Vou buscar as coisas boas da China, as coisas boas dos Estados Unidos. Eu vou buscar as coisas boas do Japão, eu vou buscar as coisas boas do que seja, entendeu? Eu não vou deixar de visitar um país por causa do governo, porque as pessoas, elas não têm culpa, ou têm, na verdade, né, do governo ser o que é. Muitas pessoas são enganadas. Você bota um cidadão no poder, o cidadão faz mão de merda. Fazer o quê? E aí tem que trocar. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte: você precisa entender uma coisa. Os Estados Unidos é um país que a gente já sabe o que é, a gente já sabe como é. A China é um país que existe esse misticismo todo. Então por que não vir para a China e ver com seus próprios olhos e depois julgar? Quando você vem para um país desse, você não vai mudar a realidade do país, cara. Porque aconteceu isso. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque 40 anos atrás, 40 anos atrás. Cara, ou você vai e usufrui do que tem, dos benefícios, ou você vai ficar reclamando, entendeu? É uma coisa: não vou para a Argentina porque não sei o quê. Então, eu acho assim, eu acho que os países estão aí, não é nossa conta, a gente tem que cuidar do Brasil, a gente tem que debater assuntos do Brasil e tentar melhorar o nosso Brasil, tá? Se a gente for tentar resolver todo mundo, seres insignificantes como nós, tentar resolver problema político de outros países, a gente não vai fazer, vai só gerar estresse.
E aí você tem a escolha, né? Como todo mundo tem a escolha de ir ou não ir para outro país, beleza? Então eu sou sempre concordo com muitas coisas daqui da China, não, mas venho aqui tentar buscar coisas que eu concordo, trazer para minha vida e quem sabe aplicar nos meus negócios, na minha empresa, nos meus familiares, quem sabe trazer ideias novas para o Brasil, entendeu? O problema é que muita gente do Brasil, muitas pessoas que estão no governo querem trazer as coisas ruins da China, né? Controle, censura e por aí vai. E as coisas boas, infraestrutura, desenvolvimento, educação, cadê? Vamos levar também? Porque tá faltando no nosso país, né? Bom, posso falar que de fato é um país surpreendente, de fato está muito à frente de 99% dos outros países, tá? Anderson, quais são os países que batem assim com a China de igual para igual, em termos de infraestrutura, tecnologia, educação, papapá? Cara, eu posso dizer que até o Japão ficou para trás, tá? Mas de igual para igual, acho que só a Suíça. Acho que só a Suíça, cara. Austrália, Suíça. Austrália, Nova Zelândia, Suíça. Vai, vou botar tudo na mesma panela, vai, pra gente pra não ser também injusto. Estados Unidos, Austrália, Suíça, Nova Zelândia e China. São os países que batem de igual para igual em termos de civilização, educação, tecnologia, infraestrutura, mas a China ainda está um pontinho à frente, principalmente em relação a futuro. Tá? China e Estados Unidos. Os Estados Unidos tem a corrida espacial, tem esse sistema espacial, né, de foguete, de exploração, que Elon Musk de fato aí dá um pau na China, mas a China começou, tá? E vocês sabem que quando eles começam, meu amigo, quando eles começam eles vão buscar. Então, a China não está mais atrás dos Estados Unidos, talvez só nos números, né, na economia, mas eu acho que isso vai passar em breve. Um panorama aí da China, não sei se eu estou esquecendo de falar sobre alguma coisa do que eu vi aqui na China, mas a China não é comunista, a China, só no nome, né? O nome é Partido Comunista Chinês, mas na prática é bem capitalista. É o socialismo de mercado que eles falam, socialismo com características chinesas, que é na teoria o governo controla tudo e tal, mas na prática o mercado é aberto e cada um faz o seu dinheiro e se vira. Mas esse trabalho escravo, trabalho infantil, deve existir sim em alguma cidade do interior, alguma fazenda, esse tipo de coisa, mas não é algo mais normal, não é algo que a gente costuma ver mais, né? Aquelas mensagens que a gente via do AliExpress, me salve, não sei o que, trabalho escravo, isso também não existe mais e existe sim uma propaganda do Ocidente contra o Oriente, porque isso faz parte do jogo político. Eu estou trazendo aqui para você entender o seguinte: eu não tenho lado, eu tenho ideias, eu tenho opiniões, tá? Eu queria muito que você pudesse pensar. A ideia do meu Instagram principal lá é fazer as pessoas pensarem: sim, a gente precisa ser polêmico às vezes, porque senão o algoritmo não entrega, sim, a gente precisa jogar o jogo, mas deixando bem claro para você, cara, não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou do pensamento. Tenho opiniões sim de direita, tenho opiniões sim de esquerda, mas isso faz parte de uma pessoa que consegue pensar. Cada caso é um caso e a gente pode debater isso aqui. Eu só quero trazer para você o pensamento. A gente não precisa ser inimigo. Cara, a gente é brasileiro, a gente veio do mesmo país, a gente veio da mesma história, a grande maioria, né? Seja da imigração da Itália, da Alemanha, do Japão, da China, que foi morar no Brasil, seja da África, né? As pessoas que têm a pele mais escura no Brasil, e seja dos portugueses, o que seja, a gente tem uma miscigenação muito bonita, cara. A gente não pode ficar brigando. E eu queria que você entendesse que quanto mais a gente briga, mais eles vão estar no poder e mais eles controlam a gente, entendeu? Eles não querem uma população pensante, porque é muito mais difícil controlar uma população que pensa. Pau. Cara, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tipo de assunto aqui, a gente pode conversar, mas eu preciso que vocês me sinalizem nos comentários sobre o que vocês querem que eu fale. Eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito longo, mas a ideia é essa, é um vídeo sem cortes, falando aí o que vem na minha cabeça. Tamo junto e até o próximo vídeo.